Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fred Santana e esse é o podcast Provocativo. Neste episódio, vamos conversar sobre os principais assuntos que foram destaque no Vocativo durante essa semana. No primeiro bloco, vamos tratar do depoimento da secretária Mayra Pinheiro na CPI da pandemia no Senado e como isso pode mover as peças no tabuleiro da política local nos próximos meses. No segundo, quando começam a surgir os primeiros casos da variante indiana do coronavírus, o Amazonas tem piora nas internações por Covid-19, tem um plano modesto de monitoramento dos aeroportos e ainda tem uma testagem muito fraca. Vem comigo. Então, essa semana foi mais uma semana de depoimentos na CPI da pandemia no Senado. Na última terça-feira, nós tivemos o depoimento da secretária do ex-ministro Eduardo Pazuello, a Mayra Pinheiro, que foi apelidada carinhosamente de Capitã Cloroquina e deu algumas declarações, no mínimo, engraçadas a respeito da Fiocruz. Mas, no que diz respeito aqui para a política local do Amazonas, fica cada vez mais claro que existe um movimento do governo federal de empurrar para as autoridades locais toda a responsabilidade pelo caos que aconteceu em janeiro em Manaus, tanto para o governo do estado quanto para a prefeitura. E prefeitura não necessariamente do prefeito Davi Almeida, que assumiu em janeiro, mas também para o ex-prefeito Arthur Vigílio, que inclusive foi citado durante o depoimento, inclusive mandou nota depois, rebatendo as acusações. Enfim, o fato é que durante o depoimento da Mayra Pinheiro, ela detalhou, durante a visita dela nos primeiros dias de janeiro, uma situação completamente precária na testagem, no monitoramento de casos. Ela citou inclusive a dispensa de 1.200 agentes de saúde, enfim. Fez questão de repassar a responsabilidade toda para as autoridades locais. Isso reforça aquilo que a gente já vinha falando, de que por mais alinhamento que, por exemplo, o governador, aliás, Wilson Lima tenha com o Bolsonaro, a recíproca não é verdadeira. A gente está vendo que o governo federal faz todo esforço para tentar se esquivar dele e jogar a responsabilidade para ele. E até o momento a gente não viu nenhum movimento contrário, nenhum movimento de resposta do Wilson Lima com relação a isso. Até hoje, eu acho que acredito que a essa altura a gente não pode mais esperar, ele não respondeu a nenhuma das acusações. Nenhuma. E foram acusações gravíssimas, né, da secretária, e ficou por isso mesmo. A Secretaria Municipal de Saúde, na mesma tarde, enviou comunicado para a imprensa rebatendo as acusações, o Arthur Vigílio também, na mesma tarde, mas o governo do estado deixou por isso mesmo. Então a gente não pode imaginar, aparentemente, é o que vai acontecer. Quando todo mundo esperava que houvesse um movimento do Senado de mudança, porque foi aprovado durante essa semana a convocação do Wilson Lima e mais 8 governadores, a gente descobre depois que basicamente isso não vai acontecer, né? Infelizmente não vai acontecer, ou felizmente, enfim. Essa convocação ela não deve se confirmar. Por quê? Na última quinta-feira, eu fiz uma matéria que saiu no Vocativo, falando que conversei com um advogado a respeito, e ele lembrou o episódio que teve o governador de Goiás, eu acho que é o Marconi Perillo, se não me falha a memória, não estou aqui com a reportagem nas mãos, que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que ele não depusesse em uma CPI em 2012, novembro de 2012. Também não me recordo qual era. Como existe esse precedente no STF para não convocação da direção do Executivo de estados e municípios, é muito improvável que essa jurisprudência mude nessa situação. Então, provavelmente, apesar da convocação dos governadores, a gente não vai ver isso se confirmar. E agora há pouco, enquanto eu estou gravando esse podcast, esse episódio, parece que vários governadores assinaram uma ação conjunta
para encaminhar ao Supremo para que não sejam convocados para depor, o que provavelmente vai ser aceito e deve ficar por isso mesmo, até por alegação de que não é possível um poder interferir no outro. Então, é muito pouco provável que você tenha. Mas essa convocação dos governadores, em especial do Wilson Lima, não passou batido. Eu estava assistindo ontem o Papo de Política da Globo News e a Natuza Neri, ela trouxe uma informação de bastidores que ela apurou com o próprio Omar Aziz, de que o Wilson Lima foi até a casa do senador, parece que foi essa semana mesmo, reclamar dessa convocação, né? Aparentemente, os próprios governadores, os senadores, aliás, de oposição, independentes, como eles se chamam, articularam para que essa convocação fosse em conjunto, para que não marcasse nenhum governador em especial. Assim, não pareceria uma jogada armada para que eles se livrassem no Supremo, né? Então, aparentemente, essa convocação foi só para o inglês ver. Já sabiam de antemão que não vai acontecer e provavelmente não vai mesmo. É praticamente impossível que o STF mude esse entendimento agora. Parece que houve um certo estremecimento entre o governador e o senador Omar Aziz. Eu posso garantir uma coisa: a gente que conhece política, e principalmente que conhece política no Amazonas, é muito... Falar em amizade e aliança política é uma coisa muito fugaz, assim. Ainda mais com um governador que está numa posição tão fragilizada quanto o Wilson Lima. E a gente está falando aqui de 2 senadores do Amazonas que já foram governadores, que têm um peso político ainda muito grande na região e que estão vendo uma cadeira pronta para ficar vaga. Então, assim, 2022... ambos podem, tanto eu me refiro ao Omar Aziz e o Eduardo Braga. Os dois podem olhar para a cadeira do governo e olhar, bem, está ficando vago, né? É muito provável que um dos dois, ou até os dois, desejem concorrer a esse posto. E durante a CPI, nós tivemos, eu não me lembro qual semana foi, qual momento foi, um certo atrito entre os 2 senadores, o Omar Aziz e o Eduardo Braga, justamente pelo trato que estavam dando aos governistas. Parece que o Eduardo Braga queria uma posição mais firme do Omar, os dois bateram boca lá. Então, assim, embora sejam mais ou menos do mesmo espectro político, os 3, Wilson Lima, Eduardo Braga e Omar, a gente sabe que na hora da eleição a amizade fica do lado de fora. Então, eu, sinceramente, acho que isso não se sustenta em longo prazo. Com relação ao Wilson Lima ter escapado do depoimento, eu não acredito que isso seja um grande atenuante, até porque a gente já vai ter no dia 2 de junho o julgamento da acusação que ele responde sobre superfaturamento dos respiradores, que foi desvendado na Operação Sangria. É muito... ali, não sei nem se ele vai continuar no cargo, essa é a realidade, porque se a denúncia for aceita, ele vai ser afastado até que o processo seja julgado, e se for condenado, ele perde o cargo imediatamente. Então, a gente pode, inclusive, já estar vendo as últimas semanas de Wilson Lima no cargo de governador. Um motivo a mais para a gente imaginar que os bastidores eles vão ficar cada vez mais acirrados com essa cadeira vaga. Então, a mudança do vice-governador, o Carlos Almeida Filho, para o PSDB, que até não foi muito bem recebido pelo Pato Vigílio, pode ser outra novidade que a gente vai ver nas próximas semanas. Mas eu não acho que ele tenha também uma força política muito, muito grande para tentar uma reeleição. Ele pode, inclusive, assumir, a depender também de como é que vai ser o julgamento dele, pela própria denúncia que ele responde também junto ao STJ. Enfim, a gente pode perder, inclusive, o governador e vice. Então, a gente precisa ficar precisa aguardar como vai se desenrolar esses julgamentos no STJ para ver como fica a configuração política. Em todo caso, eu acho que o Wilson Lima, mesmo não depondo em Brasília,
ele ainda sai fragilizado, ele ainda sai como governador dos dois picos da pandemia no Amazonas, e que contra ele pesam acusações muito graves de negligência. O próprio comunicado da White Martins, de que comunicou o governo do Amazonas 2 vezes do fornecimento de oxigênio, ainda é muito pesado. Então, eu não acho que esse respiro que ele teve, que ele provavelmente terá, de não depor na CPI, que isso vá trazer algum alívio para ele no futuro. Ainda mais porque, se ele não vai depor, o secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, vai. E ali provavelmente a gente vai ver muitos problemas para o governo, porque toda essa dificuldade, esses erros de planejamento vão ser trazidos durante esse depoimento. E com a base do bolsonarista no Senado louca para pegar alguma administração estadual para servir como sparring, eu acredito que o governo do Amazonas vai ser o escolhido. Então eu não acho que esse movimento em Brasília de evitar a convocação vai servir para muita coisa. Só um parêntese, com relação ao Bolsonaro, ele pode, não sei se como isso vai ser definido. Por quê? Se ele vai poder depor na CPI. Por quê? Em tese, o mesmo princípio que vale para os governadores e prefeitos de não interferência entre os poderes, no caso do legislativo, no executivo, eu não sei se isso se aplica, e isso está na matéria que eu fiz ainda sobre a convocação, por causa, por exemplo, do inquérito que o Bolsonaro responde por interferência na Polícia Federal. É possível, como esse caso ainda está sendo julgado no STF, se o Bolsonaro precisa depor presencialmente ou por escrito, como foi Michel Temer, eu não sei se essa interpretação, por exemplo, se ele pode depor no STF por um inquérito, por que ele não pode depor numa comissão parlamentar? Eu não sei se isso pode gerar algum entendimento diferente do STF. Acho pouco provável que o STF dê essa permissão, porque geraria uma certa, ainda mais instabilidade do Bolsonaro com o Supremo. Mas é uma coisa que a gente precisa ver ainda nas próximas semanas. Mudando de assunto agora, nessa quinta-feira a gente teve mais um sinal de problemas nos números da pandemia de Covid-19 no Amazonas. Há algumas semanas a gente teve o boletim da Fiocruz, do Infogripe, revelando que já há um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, o que muito provavelmente é Covid-19 no estado nas últimas semanas. Nessa quinta-feira, a gente registrou um aumento significativo no número de internações, tanto em leitos clínicos quanto de UTI. Da quarta para quinta-feira foram 22 novas internações de casos confirmados. Casos que você fez o teste e deu positivo para a Covid-19. Ou seja, não é só casos suspeitos. Embora tanto os casos suspeitos quanto os casos no interior também tenham subido. E o pior, é o quarto dia consecutivo de alta. Os primeiros dias foram altas do tipo mais 4 internações, mais 4, só que de quarta para quinta foram 22. Então, assim, a gente já começa a ver sinais de problemas. E o que é preocupante? A gente não sabe se alguma variante de preocupação é responsável por isso. A gente já tem a confirmação aqui no Amazonas, além da variante P1, que foi muito provavelmente gerada aqui em Manaus, também a variante B117, que foi detectada pela primeira vez na Inglaterra, no Reino Unido. A gente não tem certeza, porque infelizmente, no nosso caso, nós só descobrimos essas linhagens diferentes tempo depois, porque a gente testa muito pouco. Então, se esse aumento de casos é apenas por conta da flexibilização de atividades, ou se é de alguma variante de preocupação, provavelmente a gente só vai saber daqui a algumas semanas. E esse é o grande problema.
Porque se ela já está circulando, elas já estão circulando, mais de uma, a gente vai ter um aumento de casos e só vai perceber a razão quando a situação já estiver fora de controle. Nessa quinta-feira, o governo do Amazonas anunciou um programa de monitoramento dos aeroportos do estado. A medida é muito bem-vinda, embora já devesse estar acontecendo desde o ano passado. Mas tudo bem, é uma boa medida. O problema é que é muito tímida, porque ela faz o quê? A intenção é testar com o RT-PCR, aquele teste com o swab no nariz, o cotonete, que realmente detecta o vírus ativo, só em 10% dos passageiros. Pensa o seguinte, são 1.600 por dia. Geralmente você tem uma média de quê? 1.600 passageiros entrando no aeroporto Eduardo Gomes todos os dias. Se você testar 10%, você vai testar 160 pessoas. Mais de 1.000 vão entrar completamente sem monitoramento. É muito provável que você tenha outras variantes de preocupação entrando na nossa cidade a todo momento. E aí é que entra o grande perigo, porque no Brasil nós já temos 3 estados, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão, com o caso da variante B1617, no caso, que é a variante detectada pela primeira vez na Índia. E a gente já começa a ver estudos em vários locais do mundo onde ela já começa a ganhar terreno contra as outras variantes, que ela é ainda mais transmissível. Ela pode ser mais transmissível do que a B117 da Inglaterra, ela pode ser mais transmissível do que a nossa P1, ela pode ser mais transmissível do que a B135 da África do Sul. Se ela for mais transmissível do que todas essas, esse é que é o grande perigo, porque a gente vai ver um número de infectados muito grande, muito rapidamente. E se eles agravarem todos ao mesmo tempo, a gente pode ver aquela situação de janeiro desse ano muito mais rápido. Porque você tem uma velocidade muito maior de pessoas que podem agravar, podem ir para o hospital, sem que a rede esteja preparada para isso. Porque por mais que, ao contrário da primeira onda, pelo menos o governo do Amazonas dessa vez não desfez toda a estrutura, o que é muito bom. O que é muito bom. Não é o ideal. O ideal seria impedir que as pessoas agravassem e pegassem o vírus e agravassem. Mas pelo menos a gente tem a estrutura. Já é alguma coisa. O grande problema é que, se for realmente uma variante que possa infectar pessoas, mesmo, e a gente sabe que, mesmo tendo grande quantidade de vacinados, as vacinas não dão 100% de proteção. Inclusive, nem todas protegem de casos graves e mortes, mas isso é esperado. Isso é esperado. Então, não é culpa da vacina, é culpa dessas variantes estarem circulando. E por mais que a gente já tenha um grande número de vacinados, a gente tem quase 1 milhão de doses aplicadas em todo o estado, mais de 1 milhão, na verdade, de doses aplicadas, a maioria ainda é de primeira dose. Imunizados completamente em Manaus, a gente tem 300 mil pessoas. Então a gente ainda tem muitos suscetíveis, muitas pessoas que podem pegar o vírus, que podem desenvolver sintomas graves e morrer. Então, contar com infecção natural, ou seja, contar com os recuperados, literalmente inútil, porque veja, a segunda onda que a gente teve em Manaus, tem uma matéria que saiu no jornal da USP e que o Vocativo reproduziu com algumas alterações, fala que 30% dos casos da segunda onda podem ser de reinfecções. Foi feito com base em teste sorológico, a presença de anticorpos, está tudo bem explicado lá. Se isso realmente se confirmar com outras variantes que possam escapar da imunidade, o fato de termos muitos recuperados na cidade não é proteção. Não vai impedir uma nova onda de casos, não vai impedir uma nova onda de mortes. Então é muito preocupante a nossa situação, isso sem confirmação ainda de que outras variantes de preocupação estão aqui. Porque se você tem a circulação de... E outra coisa, não adianta fazer a monitoramento de 10% dos passageiros que chegam dos aeroportos se você deixa portos do interior completamente
sem qualquer monitoramento, sem qualquer vigilância. Se você tem fronteiras de carro, também completamente sem nenhum tipo de controle. Então, é muito preocupante a nossa situação, porque a primeira onda não nos ensinou o suficiente. Então, a gente ainda tem muitos suscetíveis sem vacinação ou com uma dose de vacinação, com uma variante que já é mais transmissível agora, que é a P1, ou seja, a gente corre o risco de introduzir uma nova variante que é mais transmissível que a P1 e, concorrendo com ela, selecione uma terceira, ainda mais transmissível, que é o pior dos casos. É claro que a gente não quer que isso aconteça, mas com o que está sendo desenhado pela falta de controle, uma falta de testagem em massa do governo do Amazonas, é o que pode provavelmente acontecer. Veja, não adianta aumentar a testagem. O governo sempre afirma que aumentou a testagem. Beleza, você aumentou, mas não é o quanto você faz a mais, é o quanto você cobre da população. Até hoje, a gente está às portas de junho de 2021, o Amazonas testou 4% da sua população com RT-PCR. A maior parte dos testes que a gente faz é testes de sangue, aqueles do dedo, ou funcionando a veia a sua veia. Aquilo não detecta o vírus ativo. Quando você faz o teste, testa positivo pelo seu sangue, você já teve infecção semanas atrás, meses atrás. Então, isso não vai testar positivo nisso e te isolar, não vai adiantar nada. Não é isso que vai fazer você, vai conter o vírus. Não adianta você dizer que testou 3 milhões de pessoas com teste rápido ou teste sorológico. Isso não vai resolver. E não adianta dizer assim, muito caro. Uma UTI por dia é 100 vezes mais caro. Então, eu gostaria muito de estar errado, mas eu estou vendo uma situação muito preocupante nas próximas semanas. Bom, pessoal, é isso. Convido a todos a continuarem visitando o Vocativo, www.vocativo.com, as redes sociais do site. Caso de dúvidas, críticas e sugestões, lá tem todas as formas de contato, vocês podem entrar em contato. Qualquer coisa, a gente aparece durante a semana em alguma edição especial, se for o caso. Eu volto na próxima semana. Tenham todos uma ótima semana. Forte abraço.